A gente pode nunca ver o divino com os próprios olhos, mas tem quem acredite que os sinais de fé estão por todo lado, nas nuvens, em vidraças, num pão torrado ou até mesmo em meio às chamas. Ao longo dos anos, registros curiosos surgiram ao redor do mundo, fotos, vídeos e testemunhos que deixam aquela pulga atrás da orelha. Seria apenas ilusão ou o próprio Cristo tem tentado aí nos mandar um recado? Eu sou o Cândido Neto e hoje você vai ver comigo aí 10 vezes em que Jesus Cristo foi supostamente flagrado aí pelas câmeras. Número 10. Jesus nas chamas de Notre Dame. Em abril de 2019, o mundo parou ali diante de uma tragédia. A Catedral de Notre Dame, um dos maiores símbolos de fé cristã, pegava fogo. Era como ver a história sendo queimada ao vivo, diante de milhões de olhos. Mas em meio à fumaça densa e ao caos, algo inesperado aconteceu. O altar e a grande cruz dourada no centro da igreja ficaram de pé, intactos, como se uma força invisível tivesse ali protegido justamente o que representa a fé. E foi aí que uma mulher chamada Leslie Rowan teve uma experiência que mudou a sua vida. Ao ver uma imagem do incêndio circulando na internet, ela viu algo além da destruição. Ali no meio das chamas, ela afirma ter visto o rosto de Jesus Cristo. Os contornos da figura, os braços, a expressão, era como se ele estivesse ali olhando para o mundo triste, mas presente. A imagem viralizou e com ela veio o debate. Seria a pareidolia, aquela ilusão que faz a gente enxergar os rostos em qualquer coisa, ou uma manifestação divina real? Muita gente se sentiu reconfortada dizendo que era a prova de que, mesmo na tragédia, a fé permanece. Outros chamaram de coincidência, mas até hoje ninguém conseguiu explicar na realidade o que aconteceu ali. Número 9. O mistério da igreja na Bulgária. Vamos voltar um pouco no tempo, então estamos em 1993 na cidade de Sofia, capital da Bulgária. O país ainda se recuperava do fim da União Soviética e a população sedenta por fé e esperança lotava as igrejas. Naquele dia, uma igreja local recebia um grupo de cantores evangélicos vindos dos Estados Unidos. A ideia era bem simples: cantar, evangelizar, gravar um momento para enviar aos apoiadores lá no Tennessee. Só que o que era para ser uma cerimônia comum, virou um daqueles momentos que você só acredita vendo. Do nada, uma mulher começa a gritar no meio da igreja. Ela aponta para o homem do lado e diz que consegue ver a gravata dele. Detalhe importante aqui: a mulher era cega de nascença. O clima ficou tenso e ao mesmo tempo sagrado. As pessoas começaram a cantar com mais intensidade, chorando, agradecendo. Algo extraordinário havia acabado de acontecer por ali. Mas o verdadeiro mistério veio dias depois. De volta aos Estados Unidos, o grupo resolveu assistir às gravações que fizeram durante a visita. E ali, entre os fiéis, aparece uma figura que ninguém se lembrava de ter visto. Um homem vestido de branco, cabelos longos, barba, com uma aparência que bate quase perfeitamente com a que conhecemos das representações ali de Jesus. Mas o mais curioso disso tudo, naquele momento específico do vídeo, ninguém que estava presente parece interagir ali com esse homem. É como se ele estivesse fora da realidade. O grupo ficou tão impressionado que mandou o vídeo de volta para a igreja na Bulgária, com uma carta dizendo: "Nós acreditamos que vocês testemunharam algo sagrado." Na época, a fita viralizou nos moldes dos anos 90, via VHS. Igrejas do mundo todo começaram a passar o vídeo em cultos, grupos de oração, estudos bíblicos. E até hoje ninguém soube explicar quem era aquele homem, nem como ele apareceu ali. Número 8. Jesus nas nuvens da Argentina. São Salvador de Jujuy, na Argentina. Um dia comum, céu azul, nenhuma previsão de chuva. Parecia apenas mais uma terça-feira. Foi então que Mônica Aramayo, uma mulher local, parou tudo o que estava fazendo. Algo no céu chamou a atenção dela. Ela olhou para cima e ficou paralisada. Lá no alto, entre as nuvens branquinhas, uma silhueta, uma figura com braços estendidos, túnicas e o que parecia ser ali uma coroa de espinhos. Sim, Mônica acreditava que estava olhando para o próprio Jesus Cristo, formado ali nas nuvens. Movida pela emoção, lágrimas nos olhos, ela puxou o celular e registrou o momento. A imagem era clara o suficiente para causar ali arrepios até nos mais céticos. Ao postar nas redes sociais, a foto se espalhou como um fogo em palha seca. Muita gente comparou a figura com a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Outros viram traços ainda mais clássicos,
como as representações medievais de Jesus, com o rosto sereno e os braços abertos. Para Mônica não havia dúvidas, aquilo era um sinal divino. Um lembrete, talvez, de que Deus está presente mesmo quando o mundo parece perdido. A aparição foi recebida por fiéis como um presente dos céus, reacendendo a fé de muitos e gerando debates em programas de TV, fóruns religiosos e até entre cientistas do clima. Seria uma simples coincidência atmosférica ou alguém lá em cima resolveu dar um alô? O que você acha? Número 7. A voz de Jesus em Nova York. Agora segura essa aqui, porque não é só sobre ver, é sobre ouvir. 11 de setembro de 1999, centenas de fiéis do movimento mariano se reuniram no Battery Park, em Nova York, para o World Marian Peace Pilgrimage, um evento religioso de grande importância com missas, orações e atividades espirituais. Durante a celebração de uma missa, o padre Gerard se preparava para a consagração da hóstia, um momento sagrado por si só. Mas, naquele dia, algo inesperado aconteceu. Na hora em que o padre levantou a hóstia e começou a pronunciar as palavras do ritual, a sua voz mudou. Ficou mais profunda e trêmula e também bem intensa. E então ele disse: "Este é o meu corpo que será entregue por vós." Mas o detalhe de quando ele falou isso, as palavras não pareciam sair dele. Muitos ali juram que foi a própria voz de Jesus falando por meio do sacerdote. E isso se repetiu uma segunda vez, quando ele ergueu o cálice com o vinho. A voz mudou de novo, como se uma outra presença estivesse tomado conta dele naquele momento ali. O efeito foi imediato, alguns choraram, outros ficaram ali em choque. A energia da igreja ficou carregada, pesada, mas ao mesmo tempo ficou bem sagrado. Como se todo mundo tivesse acabado de testemunhar algo maior do que qualquer explicação. Para muitos presentes não havia dúvida. Foi Jesus falando através do padre para lembrar a todos do verdadeiro significado da Eucaristia. Seria coincidência? Sugestão coletiva? Ou será que por alguns segundos a voz do Salvador ecoou mais uma vez neste mundo? Número 6. A Virgem Maria chorando. Entre todos os fenômenos religiosos, poucos tocam tão profundamente o coração dos fiéis quanto ver a Virgem Maria chorando. E isso não aconteceu apenas uma vez. Em uma pequena igreja no Novo México, nos Estados Unidos, os fiéis notaram algo estranho na estátua de Nossa Senhora de Guadalupe. Pequenas gotas escorriam pelo rosto da imagem, como se ela estivesse chorando, mas não eram lágrimas comuns. Quando especialistas analisaram o líquido, eles descobriram que se tratava de uma mistura de azeite de oliva e crisma, um óleo perfumado que é usado aí em rituais católicos sagrados, como batismos e ordenações. O mesmo tipo de óleo usado para ungir ali os escolhidos. O boca a boca se espalhou como fogo. E era milagre, era sinal divino, todo mundo falava isso. Em poucos dias, a igreja virou ponto de peregrinação. Pessoas do país inteiro passaram a visitar o local buscando algum conforto, paz ou respostas. Muitos relataram sentir ali uma presença inexplicável, outros disseram também ter visões. Mas o que todos tinham em comum era um sentimento profundo de serem tocados por algo maior. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, no México, na cidade de El Canal, uma outra estátua da Virgem Maria também começou a chorar. Mas dessa vez, as lágrimas pareciam ainda mais simbólicas. Testemunhas juram que os olhos da imagem ficaram vermelhos, como se estivessem cheios de dor, e os filetes de líquido que escorriam lembravam sangue. A comunidade marcada por episódios de violência viu isso como um pedido urgente de paz. Seria coincidência, efeito psicológico coletivo, ou será que, através dessas lágrimas, a Virgem Maria estaria tentando alertar os seus filhos? Número 5. O anjo do arco-íris em chamas. Carolina do Sul, céu limpo, sol forte, um dia tranquilo, até que algo sobrenatural apareceu no céu, uma nuvem. Mas não qualquer nuvem, ela parecia ter sido esculpida por mãos invisíveis. Tinha asas abertas, um corpo definido, e para completar o espetáculo foi iluminada por um raro fenômeno atmosférico, chamado de arco-íris de fogo. Uma explosão de cores que deu à figura um brilho quase celestial. Quem olhou para o céu naquele dia jura que era um anjo. As fotos começaram a circular nas redes sociais e gente do mundo inteiro comentou, compartilhou, tentou entender.
Meteorologistas explicaram que aquilo podia ser causado por cristais de gelo em nuvens altas, refletindo a luz do sol num ângulo específico. Mas mesmo com a ciência tentando explicar, algo naquela imagem transcendia a lógica. Alguns acreditam que o anjo estava ali para proteger, outros disseram que era um sinal de transformação espiritual, mas todos concordaram em uma coisa: aquela nuvem não era só uma nuvem, era algo muito maior ali. Número 4. O rosto de Jesus na pedra da trilha. Virgínia, nos Estados Unidos, uma manhã comum. Céu claro, clima ameno. A jovem Shay House, estudante e amante de trilhas, saiu para correr pela famosa Blackwater Creek Trail, perto de Liberty University. Até aí tudo tranquilo, mas no meio do percurso algo parou Shay no meio da corrida. Era uma pedra, um pedregulho na realidade, enorme, aparentemente comum, até ela se aproximar. Ela chegou bem perto porque ali bem na face da rocha havia algo impossível de ignorar. Uma imagem que se assemelhava perfeitamente ao rosto de Jesus Cristo. Olhos, nariz, barba, expressão serena, tudo estava lá. E tem mais, Shay revelou que naquele momento estava ouvindo música cristã no fone. Estava louvando, orando, enquanto corria. E então, bum, ela encontra essa imagem como se fosse uma resposta direta do céu. Ela sacou o celular, filmou cada detalhe e compartilhou com uma emissora local. A história se espalhou rapidamente e muitos acreditaram que aquilo era mais do que uma coincidência. Era um sinal de que a fé ainda encontra formas de se manifestar. A rocha se tornou ali um ponto de visitação. Pessoas passaram a ir até lá só para ver a imagem de perto, tocar a pedra e até rezar diante dela. Seriam os milagres modernos? Ou será que quando a fé se junta ao olhar atento, o invisível se torna visível? Número 3. Jesus no deserto de Israel. No coração seco e silencioso do deserto de Negev, em Israel, um grupo de arqueólogos estava em mais uma escavação rotineira. Eles vasculhavam as ruínas da antiga vila agrícola de Shivta, um local já conhecido por guardar relíquias do passado, mas o que eles encontraram ali superou qualquer expectativa. Escondido sob as camadas de terra e séculos de esquecimento, surgiu ali uma pintura. E ali, nas paredes gastas pelo tempo, o impossível aconteceu, uma das mais antigas representações de Jesus Cristo já encontradas na Terra Santa. Só isso já seria surpreendente, mas o mais chocante de tudo isso, o rosto de Jesus era completamente diferente do que conhecemos. Esqueça o cabelo comprido, a barba espessa e os traços europeus. Nesse quadro, Jesus tinha cabelos curtos, encaracolados, rosto longo e nariz fino. Uma imagem mais próxima de como os primeiros cristãos do Oriente Médio provavelmente o imaginavam. O achado causou alvoroço entre estudiosos e religiosos. Muitos viram isso como uma oportunidade de resgatar uma visão mais autêntica de Cristo, talvez algo livre das interpretações artísticas da Idade Média. Outros questionaram: será que nossa imagem moderna de Jesus foi moldada mais pela arte do que pela realidade histórica? Seja como for, a descoberta em Shivta nos lembra que o passado ainda guarda mistérios sobre aquele que mudou o curso da humanidade. Número 2. O rosto de Jesus no deslizamento da Colômbia. Putumayo, Colômbia, em 2015. Um deslizamento de terra devastador atingiu a região, destruindo casas, estradas e ceifando vidas. Foi um momento de caos, dor e também desespero. Mas no meio de tanta destruição, algo inesperado aconteceu. Moradores que caminhavam pela área afetada pararam boquiabertos diante de um rosto esculpido na própria terra. Formado naturalmente ali na encosta exposta pelo deslizamento, surgia a imagem de Jesus Cristo. A figura, com contornos marcantes e expressão serena, parecia observar o cenário como um sinal de consolo ou talvez um lembrete de esperança. A notícia se espalhou rapidamente. Multidões começaram a visitar o local, levando flores, velas e orações. Muitos acreditavam que aquele rosto era um sinal divino, uma presença espiritual no meio do sofrimento. Céticos disseram que era apenas pareidolia, que é aquela tendência que nós já falamos do nosso cérebro de ver rostos em padrões aleatórios. Mas, para os que estavam lá sentindo o cheiro da terra molhada e vendo a imagem de perto, claro que eles não tinham dúvida que algo havia se manifestado ali. Será que foi só coincidência mesmo, ou será que até mesmo a natureza, nos seus momentos mais violentos, pode carregar mensagens de fé? Número 1.
Jesus aparece na Itália. Na charmosa cidade costeira de Agropoli, na Itália, onde o azul do mar Mediterrâneo se mistura com o dourado dos entardeceres, algo absolutamente divino parece ter acontecido. Alfredo Lobruto, um homem simples, daqueles que raramente posta alguma coisa nas redes sociais, estava apenas admirando mais um pôr do sol. Mas naquele dia não era um pôr do sol qualquer. Enquanto o sol mergulhava no horizonte e os raios atravessavam as nuvens, Alfredo viu algo inacreditável. Uma figura luminosa com os braços abertos formado pela luz. Para ele e para milhares de pessoas depois, era a imagem de Jesus Cristo. Tomado por uma emoção difícil de descrever, Alfredo pegou o celular e tirou uma foto. Sentiu que precisava compartilhar aquilo com o mundo. E foi o que ele fez. Ao publicar a imagem, ele escreveu: "Fiquei encantado com a vista. Na hora senti que outras pessoas precisavam ver aquilo." O que ele não esperava era a reação que viria em seguida. A imagem, claro, viralizou, gente do mundo inteiro começou a comentar, compartilhar, se emocionar. Muitos compararam a silhueta nos céus com a famosa estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Mas outros foram bem além, perceberam que a figura parecia usar uma coroa e que os braços estendidos lembravam exatamente as representações clássicas de Jesus nos vitrais e também nos quadros religiosos. Para muitos, aquilo não foi coincidência, foi um recado do céu. Uma lembrança vinda através da beleza da natureza de que algo maior está sempre observando, mesmo nos momentos em que a gente menos espera. E aí, você já teve alguma experiência parecida? Já viu alguma coisa do tipo? Conta aí pra gente nos comentários e se prepara porque o próximo vídeo vem aí, hein? Então, se você gostou do canal e se chegou até aqui, é porque você gostou, né? Então, vale aquele like, compartilhar com seus amigos e familiares e, claro, dá aquela moral pro canal crescer se inscrevendo por aqui e, assim, não perdendo nenhum vídeo novo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!